A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui nesta manhã chuvosa de quarta-feira aqui em Recife para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Eu queria dizer para você que ainda há esperança para você. Muitas das vezes nós nos sentimos as piores pessoas do mundo, né? Eu não tenho mais jeito para mim, não tem mais esperança para mim. Né? Deus não me abandonou, ou eu não tenho jeito. Né? Quantas vezes, né? Muitos de nós já ouvimos isso, né? Pessoas drogadas, pessoas se prostituindo, pessoas aí entregue a Satanás, como diz Paulo lá aos Romanos, né? Por conta dos seus comportamentos, que nós, humanamente olhando, nós vamos dizer, esse aí é filho de Satanás, esse aí não tem jeito, esse aí vai para o inferno. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz que Deus é longânimo em perdoar. A palavra de Deus vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, esse Deus maravilhoso, Ele não amou uma ou duas pessoas. João 3,16 vai dizer que Ele amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, eu vou fazer uma leitura com os irmãos, nós vamos aprender alguma coisa acerca dessa graça maravilhosa de Deus, desse amor maravilhoso de Deus a todos os homens. Jonas, livro de Jonas, capítulo de número 1, começa assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus maravilhoso que nós servimos. Irmãos, minhas irmãs, Jonas ele foi chamado por Deus para pregar a uma nação. Que nação era essa? Jonas ele foi convocado a pregar aos ninivitas. Nínive. Parece que, nesse contexto de Jonas, ele era a capital da Síria. Então, Nínive era uma cidade do povo inimigo dos judeus. A história vai dizer, meus irmãos, que os ninivitas eram cruéis, era um povo cruel, era um povo politeísta, era um povo, irmãos, irmãs, que não tinham nenhum tipo de temor a Deus. Olha só a situação dos ninivitas. Diz a história, irmãos, que os ninivitas, eles, quando guerreavam contra os povos, eles não só escravizavam, mas eles torturavam. Eles chegavam ao ponto de pendurar as pessoas ainda vivas pela pele. Eles cortavam os membros das pessoas, braços, pernas, arrancavam os olhos para que as pessoas não pudessem mais defender as suas cidades. Era um povo cruel. Era um povo que estava mortos em seus delitos e pecados. Como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2. Estavam totalmente separados de Deus. Estavam numa situação horrível, terrível. Mas Deus olhou para aquele povo e falou, eu vou dar uma oportunidade a esse povo. A gente vai ver no livro de Jonas, que Jonas, conhecedor de quem era esse povo, quem eram os assírios, os ninivitas,
ficou chateado, irmãos. Os irmãos devem conhecer aqui a história de Jonas. É um livro tão pequeno, tão fácil de ler. São 4 capítulos. Meia horinha os irmãos leem. Os irmãos vão ver aqui na história de Jonas que ele fica chateado. Talvez eu e você nós ficássemos também chateados. Imagine se Deus chega para você e diz assim, ó, vai ali e pregue para aquele estuprador, aquele camarada ali, ó, assassino, estuprador, aquele camarada ali, ó, que está te perturbando com som alto, aquele camarada que está tacando pedra no telhado da sua casa, vai lá pregar para ele. Porque eu tenho uma palavra de salvação para ele. Imagine se Deus falar isso para mim e para você. Qual seria nosso sentimento? Imagine se alguém invadisse a sua casa, matasse os seus parentes, matasse os seus filhos. E depois disso, essa pessoa fugisse, estivesse em algum lugar e você ficasse sabendo, ó, ele está em tal lugar. E Deus chegasse para você e falasse assim, ó, vai lá agora e pregue para ele. Diz, vai lá, eu tenho uma palavra para essa pessoa. Esse era o sentimento de Jonas. Jonas estava indo pregar aos inimigos do seu povo. Provavelmente Jonas deve ter conhecido algumas pessoas que foram torturadas, presas e mortas por esse povo. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, diz que Deus, ele é longânimo em perdoar. Deus é amor. Deus, ele sempre busca o resgate de todos os homens. Deus não se alegra com a perdição do homem. Deus não se alegra, irmãos, com o comportamento pecaminoso do homem, não. Mas a vontade de Deus é que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus manda pregar a todos. Jesus não faz acepção de pessoa. Marcos 16, pregai o evangelho a todos. Não importa quem são, nós precisamos pregar a todos. E você que acha que não tem mais jeito, ai, mas eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me abster de determinadas coisas, eu não consigo, eu também não mereço, eu não mereço. Foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Foi por você, foi por amor a você que Jesus morreu naquela cruz. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, sendo ali condenado por um crime que verdadeiramente ele havia cometido, aquele ladrão, diz o texto da palavra de Deus, que naquele momento ele reconheceu a autoridade de Jesus. E a única coisa que Deus espera de mim e de você é reconhecimento de que nós somos pecadores. É arrependimento. E foi o que aconteceu com o povo de Nínive. A Bíblia diz que Jonas, ele foi pregar a esse povo. Vamos ler aqui, ó, versículo de número 4. Começou Jonas, todo rebelde, não queria. O Jonas é o único pregador que eu conheço que foi pregar torcendo para que o povo não se convertesse. Se você for ler o livro de Jonas, você vai entender isso. Jonas, ele não queria, ele ficou até irado com Deus. Foi questionar Deus, por que esse povo não merece? Mas é a graça, irmãos. Pela graça sois salvos. É Deus na sua infinita misericórdia que ele disponibiliza salvação para esse povo miserável, pecador e cruel. Jonas capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminhada de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Desde o maior até o menor chegou esta notícia ao rei de Nínive.
E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus, versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vejo aqui a graça maravilhosa de Deus. Deus envia um servo do Senhor para pregar o Evangelho para você. Deus envia alguém para proclamar as boas novas para você. Deus envia alguém para dizer para você que você precisa crer, que você precisa viver, que você precisa deixar os seus maus caminhos. Deus envia alguém para dizer para você qual é o caminho de Deus para a sua vida, que você precisa mudar o seu comportamento, que você precisa mudar a sua atitude. O interessante é que quando o profeta Jonas começa a pregar, há um temor e um clamor a partir da liderança do povo. O rei chama o povo, conclama o povo a jejuar, a se arrepender, a mudar o seu comportamento. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós mudemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós. A graça não parte de nós. Essa graça é meritória. Mas a fé é o instrumento que Deus usa para nos salvar. E o que é fé, irmãos? Fé é mudança de comportamento. Fé é mudança de atitude. Fé é mudança de ações. A palavra converter significa mudar de direção, mudar a sua atitude. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Fé está relacionada à prática. Fé não está relacionada só ao impossível, não. Fé está relacionada à prática. Não adianta, por isso que Tiago vai dizer, mostre a sua fé que eu vou mostrar as minhas obras. Fé sem obras é morta. As duas coisas têm que estar juntas. Não adianta eu dizer que creio e eu continuo praticando as coisas que Deus não se agrada. Isso significa que você não teve fé, porque fé está atrelado a comportamento, fé está atrelado a atitude. E nós precisamos mudar a nossa atitude. A palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus ela é ministrada, a palavra de Deus é ensinada. Cabe a nós mudarmos o nosso comportamento. Deus dá a oportunidade a todos os homens. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho mandado, ensinando. Agora Deus vai te obrigar a crer? Não. Deus vai te obrigar a seguir os caminhos do Senhor? Deus vai lançar sobre você uma graça irresistível? É isso? Vai te obrigar a crer? Não. A fé, irmãos, é o instrumento de Deus. É o instrumento que Deus usa para nos salvar.
A graça, ela é parte meritória. Mas a fé, ela tem que partir de mim e de você. Porque a fé ela está relacionada a comportamento, a mudança de atitude e a mudança de comportamento. Josué vai dizer, se vocês querem servir aos deuses pagãos dos nossos pais, é problema de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler o texto de 1 de Timóteo. 1 de Timóteo. Primeira de Timóteo, vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 2. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Vamos ver. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Foi o que Deus falou para Jonas. Vai lá, pregue a este povo. Este povo é cruel, esse povo é sanguinário, mas eu quero dar oportunidade a esse povo. Pregue em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos e em fora de tempo. Jonas não entendeu. Jonas não entendeu, irmãos, o mistério que Deus tinha com o povo de Nínive. Ele não entendeu. Ele achou que o povo não merecia. Ele achou que o povo merecia apenas a morte. Que o povo merecia apenas condenação. Apesar, meus irmãos, da salvação ser uma dádiva de Deus recebida pela fé e não obtida pelas obras, nós sabemos que é nossa a responsabilidade pregar. Pregar. A salvação ela sempre parte de Deus. Sempre parte de Deus. Mas cabe a cada um de nós pregarmos, ensinarmos, mostrar para essas pessoas que ainda há esperança para elas. Ainda há esperança. A salvação é uma dádiva de Deus. É uma dádiva. Mas Deus nos usa como instrumento para pregar, para que essas pessoas possam crer, para que essas pessoas possam mudar os seus comportamentos. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não vai achando que não tem mais jeito para você, pois tem. Creia no Senhor Jesus Cristo. Mude o seu comportamento, mude a sua atitude. Passa até a Bíblia como seu manual de regra e fé. Não adianta você dizer que crê se você não pratica. A fé, volta a falar, ela está relacionada à prática. Fé sem prática não é fé. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Essa graça não vem de vós. Mas é mediante a fé. Que fé é essa? Fé em Cristo Jesus. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aquele que tiver fé, aquele que entender esse Evangelho e passar a viver esse Evangelho, será salvo. Mas aquele que não crê, aquele que não tiver uma fé genuína, será condenado. Porque pela graça sois salvos,
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vem pela graça, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E este povo, diz aqui no versículo 10 do capítulo 3, viu Deus o que fizeram, como se converteram. Olha só como a atitude do povo de Nínive mudou o comportamento. Mudou o juízo de Deus. Quando o texto diz que Deus se arrependeu do mal, não é que Deus se arrependeu. É que Deus mandou um aviso para eles. Ó, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem o comportamento de vocês, eu vou trazer juízo sobre vocês. Eu vou destruir vocês. Eu vou trazer juízo sobre a cidade. Deus mandou um recado. Deus deu a oportunidade a esse povo para que eles viessem a se arrepender do seu comportamento e da sua atitude. E isso aconteceu. O rei chamou o povo, orou a Deus, o povo entrou num jejum, oração, mudança de atitude, mudança de comportamento. E quando nós mudamos a nossa atitude, meus irmãos, nós mudamos o nosso comportamento, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. E diz a palavra de Deus que houve conversão naquela cidade. Muitos, ou talvez todos na cidade, se converteram e passaram a servir a Deus. Houve arrependimento e Deus não trouxe juízo para esta nação. Infelizmente, a gente vai ver lá no livro de Naum que a geração seguinte, os ninivitas, não seguiram os mesmos caminhos que essa geração e foram destruídos e foram punidos por Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não importa o que você fez, o que você está fazendo, não importa a sua vida pregressa. O que Deus quer de você é que você mude o seu comportamento, é que você mude a sua atitude e passa a viver isso aqui. Isso aqui, ó, é o nosso manual de regra e fé. E esse manual de regra e fé diz que nós precisamos viver assim como Cristo viveu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na minha vida e na sua vida, para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus, através da prática do Evangelho, que salva, liberta e leva o homem para o céu. Bom dia, fique na paz.